então com o técnico Fernando Seabra para falar sobre o jogo, sobre o resultado. Eu acho que dois tempos distintos, né? O Cruzeiro, um segundo tempo, na sua avaliação, foi um dos piores tempos que ele já teve até então dentro do campeonato. E como é que você avalia o jogo? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, dois tempos distintos, principalmente do ponto de vista de volume ofensivo, de criação de presença de área. No primeiro tempo conseguimos criar mais chances, estar mais presentes, ameaçar mais o gol do Fortaleza. Porém sofremos muitos contra-ataques também, né? Tivemos muitas perdas de posse de bola e fomos deixando aos poucos o jogo, a característica do Fortaleza, que é um time que defende bem em bloco baixo e contra-ataca muito forte, né? Sofremos o primeiro gol, fomos capazes de retomar o domínio do jogo e buscar o gol e ter outras oportunidades. Numa bobeada ali, numa desatenção, numa bola parada, que o jogo ficou parado por um tempo, acabamos sofrendo o segundo gol. No segundo tempo tivemos um pouco mais estruturados posicionalmente, para não sofrer com as transições do Fortaleza, que aí sim, né, ganhando de 1-0, ganhando de 2-1 com um gol de vantagem, poderia explorar ainda mais os contra-ataques, mas não conseguimos criar, não fomos efetivos, não tivemos boas escolhas e principalmente insistimos demais pelo mesmo lado, né? Trabalhamos pouco a bola para atacar do lado contrário e chegamos pouco ao gol do adversário e o tempo do jogo passando, o gramado também piorando muito à medida que o jogo foi passando. Toda essa questão das escolhas e da precipitação e da pressão do tempo passando e o gramado piorando promoveu ainda mais perdas de bola que geraram contra-ataques aí promissores para a equipe do Fortaleza. Entendo que eles conseguiram se adaptar melhor ao campo nesse sentido, porque é uma equipe que joga com base numa imposição defensiva e transição, atacando mais em linha reta, em distâncias maiores, é diferente de uma equipe que precisa entrar num bloco baixo, fazendo um jogo com mais mudanças de direção da bola e dos deslocamentos. Então, não soubemos nos adaptar tão bem ao gramado quanto o Fortaleza. Acho que esse é um mérito que eles apresentaram durante a partida. E sim, faltou um volume maior de chances para que a gente pudesse buscar o resultado. Ainda considero que se tivéssemos conseguido o empate também seria justo pelo que as duas equipes fizeram. Ô Seabra, o Cruzeiro, como você disse aí, até um certo domínio no primeiro tempo e uma dificuldade muito maior, ou uma dificuldade grande no segundo tempo. Foi somente por aquela alteração do Vojvoda ou foi pelo segundo gol que o Fortaleza acabou encontrando ali ainda no primeiro tempo? Por que o Cruzeiro teve tanta dificuldade e não conseguiu desempenhar do mesmo modo como fez no primeiro tempo? No primeiro tempo, nós estávamos fazendo um pouco mais de movimentos pelos lados para romper a última linha do Fortaleza, e isso gerava necessidade de coberturas e empurrava o time deles para trás, e eventualmente nós conseguíamos acessar o fundo do campo ou a partir do lado acessar o meio campo por dentro. No segundo tempo nós tínhamos a possibilidade de criar um 3 contra 2 por fora, mas acabamos não sendo felizes em algumas escolhas no tempo de soltar a bola. Sempre permitimos que a defesa do Fortaleza se reequilibrasse. A velocidade para fazer a bola circular de um lado para o outro também, nesse momento de atacar o lado contrário do bloco, antes que os dois volantes pudessem balançar. Então, entregamos muito tempo por balanço defensivo do Fortaleza e também tivemos pouca variação no sentido de romper um pouco mais as costas dos laterais, seja com reorganização do ponta indo de fora para dentro, do atacante, ou seja com o nosso médio rompendo nesse espaço. Ficou, de uma certa forma, cômodo para o Fortaleza só fazer balanço e neutralizar os nossos ataques, e nesse sentido sobrava para a gente algumas soluções que envolviam colocar a bola em disputa. Então, colocar uma bola de pé trocado na área, fazer um cruzamento antes de chegar no fundo de campo, né? Então, com uma boa compactação, uma boa defesa da área e bons contra-ataques, você vê que eles ganharam alguns rebotes e lá do bloco baixo iniciaram transições perigosas, que algumas a gente neutralizou,
com certo controle, outras no limite, e outras eles progrediram realmente até chegar em situações que ameaçaram o nosso gol. Então, acho que tem esses aprendizados importantes, mas também tem o sentimento de que o gramado acabou atrapalhando bastante a fluência do nosso jogo, em função de ser um jogo que envolve muitos passes, muitos movimentos, e que depende de ações técnicas limpas. E nesse contexto, à medida que o jogo foi transcorrendo, essa dificuldade foi ficando cada vez mais presente em função da piora das condições do campo. Seabra, as primeiras modificações mantiveram a estrutura do time, vamos dizer assim, né? Um atacante por outro, e na última escolha você lançou o Vitinho no lugar do Romero. Você considerou fazer uma mudança dessa para dar mais agressividade mais cedo? Como que foi essa conversa ali com a sua equipe também? Nós estávamos, na verdade, precisamos colocar o Gasolina no lugar do William, tá certo? Já nessa troca, nós usamos o Gasolina no ataque para dar amplitude no ataque, defender como um lateral, mas quando o time tivesse a posse, se colocar como um ponta, que era algo que no lado direito nós muitas vezes não conseguimos dar essa amplitude, tá certo? Ali no ataque. Então, algumas vezes o William chegou, outras vezes, da forma que a gente está jogando, existe um revezamento para ocupar esse espaço, e muitas vezes a gente não teve clareza, ou quando o William foi, não tivemos equilíbrio das posições no meio campo. Então, sustentamos o Marlon ali na construção e demos amplitude do lado esquerdo, ora com o Lautaro, ora com o Barreal, tá certo? Mas acabamos não tendo tantas situações de profundidade, principalmente pelo lado esquerdo. Pelo lado direito ainda tivemos algumas, né? E depois a entrada do Vitinho, nós voltamos a usar apenas dois zagueiros em construção e liberamos o Marlon para poder dar amplitude no ataque. Já era mais final de jogo, eu orientei o Vitinho, se o Marlon não chegasse, que ele fizesse, e abrimos um pouco mais a equipe, e ficamos mais expostos naquele momento às transições, mas era os últimos 15 minutos finais da partida e nós precisávamos apertar um pouco mais o adversário. Além de não ter tanta presença no centro, também não conseguimos usar o peso que tínhamos nos dois corredores laterais para criar tantas chances de definição a partir do lado. Então, acabamos não sendo efetivo, né? E temos que analisar se, em algum momento, outras opções poderiam nos ter trazido um pouco mais de ofensividade. Boa noite, Richard Pinheiro, sou repórter do Portal Metrópolis. Essa foi uma partida entre duas equipes que estavam brigando pelo G4, né? E essa foi a primeira derrota do Cruzeiro como mandante, né? Mesmo não atuando em Minas Gerais, né? O que você tira de bom dessa sequência positiva que você vinha tendo no comando do Cruzeiro, que acaba sendo interrompida nessa derrota por Fortaleza? O que você tira de bom dessa sequência e especialmente do jogo de hoje, já projetando a sequência da temporada? Cada jogo tem as suas características, tem a sua história, e isso também depende muito da forma do adversário jogar. E quando nós encontramos dificuldades contra um adversário com essas características, fica o aprendizado de que nesse cenário nós precisamos melhorar em alguns pontos. Então, acho que sempre a gente tem que ir para o equilíbrio. Claro que o sentimento de não ter vencido hoje numa grande oportunidade que nós tínhamos de subir de forma importante na tabela, nós ficamos tristes com isso, mas precisamos voltar para o equilíbrio e tirar as lições, porque esse é um cenário que pode se repetir. Alguma equipe usar estrategicamente em alguns momentos do jogo, ou de forma geral o que o Fortaleza fez, e precisamos, e isso sempre nos traz para a ideia de que é um processo contínuo, que nós precisamos desenvolver o nosso repertório, né? Melhorar o nosso repertório estratégico e ter controle de situações que são diferentes. Hoje nós enfrentamos uma equipe que defende muito bem em bloco baixo, é muito efetiva em transição ofensiva, bolas paradas boas também no geral,
e ela, dentro das suas características, conseguiu conquistar o resultado, né? Então, nós precisamos tirar o aprendizado para que nesse cenário nós sejamos, se ele se repetir, nós sejamos mais eficazes, em neutralizar esses aspectos e principalmente conseguir impor o nosso jogo ofensivo contra uma equipe que nos negou espaço, nos obrigou a jogar em espaços muito reduzidos no campo de ataque. Seabra, agora projetando o clássico de sábado, você perde o João Marcelo, o Vidalba é a primeira opção para o setor, o William saiu ali sentindo algo, como é que você está esperando, né, esse duelo de sábado, casa cheia, Cruzeiro de volta no Mineirão, e é um jogo que também dá toda, né, pensando já na próxima semana em termos de Copa Sul-Americana, toda a moral. Sim, sabemos da importância do jogo, é um jogo especial para a nossa equipe, para a nossa torcida. Precisamos também de uma resposta dentro do Campeonato Brasileiro. Temos um grupo que nos apresenta muitas possíveis soluções para cada cenário, então vamos estudar direito atlético, entender como funciona a lógica da sua preparação estratégica. Esse trabalho já está sendo feito, né? A gente tem sempre analistas trabalhando já o estudo dos próximos adversários e vamos tomar as melhores decisões para que a gente consiga voltar a fazer um jogo impositivo de qualidade, que é algo que nós tivemos mais dificuldade hoje aqui, em especial no segundo tempo.